Olá, tudo bem? Bem-vindo a mais uma aula da nossa Rota do Dinheiro Sem Patente. E olha só, a gente está finalizando o nosso módulo 2, Mercado Financeiro. Muitas coisas, muitos aprendizados, né? A gente já estudou interações e mercados, as taxas, conceitos financeiros, renda fixa versus renda variável, correlação de mercados, os mercados são cíclicos, o conceito master. E agora, para fechar o nosso passo 2, a gente vai falar sobre a sua estratégia de investimentos. Então, vamos lá. Por que eu quis trazer nessa última aula a sua estratégia de investimentos, né? Falar um pouquinho mais sobre estratégias e como você se movimenta no mercado. A sua estratégia de investimentos é o que vai dar base, é o que vai fazer com que você consiga executar de maneira progressiva e de maneira que coloque dinheiro no seu bolso, todos os conceitos anteriores que a gente estudou no passo 2 no mercado financeiro. Então, lembra que a gente falou, né, que os mercados são cíclicos e eles trabalham em ciclos de altas e em ciclos de baixa? E se a gente souber como nos movimentar nesse mercado, a gente vai enxergar isso como oportunidades? Pois é a sua estratégia de investimentos que vai fazer com que você consiga ver os ciclos de mercado como oportunidades. Lembra também que a gente falou sobre o conceito master de vender caro e comprar barato? A mesma coisa. É a sua estratégia de investimentos que vai fazer com que você consiga executar esse conceito master do mercado financeiro de vender caro e comprar barato. E na prática, o vender caro e comprar barato é aproveitar aqueles momentos super de baixa, né, para comprar barato. E os momentos de alta, se você comprou barato, provavelmente você vai estar com lucro em um ativo. E esse ativo vai estar no momento, né? A sua estratégia de investimentos vai te indicar que ele vai estar no momento bom para vender, para ser vendido, para você colocar o lucro no bolso. Então, o que é o conceito de estratégia de investimentos, né? A sua estratégia de investimento é ela quem vai garantir que você consiga implementar o conceito master, comprar barato e vender caro. Então, não adianta você assistir todas as aulas, entender tudo, falar, nossa, agora eu entendi, agora eu vou investir, eu vou conseguir ter sucesso financeiro, vou entrar na bolsa de valores e já sei como que tudo funciona e sei como me movimentar nesse mercado. Se você não tiver uma estratégia de investimentos, você não vai conseguir ter sucesso algum no mercado financeiro. Então, vamos entrar um pouco mais a fundo agora na estratégia de investimentos, né? E o que é essa tal estratégia de investimentos? A estratégia de investimentos é um conjunto de regras que você vai determinar, é um conjunto de regras determinados por você com base no seu conhecimento, e a gente já tem bastante conhecimento aí, né? Já falamos muito do mercado financeiro, então você já tem conhecimento para definir sua estratégia. Em um momento de vida livre de pressões emocionais, você não vai definir sua estratégia de investimentos se você está pressionado financeiramente, se você tem uma conta alta para pagar, ou se você ouviu falar na TV que a Bolsa de Valores agora está bombando e, nossa, então eu vou definir minha estratégia
com 100% de bolsa de valores, porque isso vai me deixar rico. Ou você ouviu falar que agora é o momento de criptomoedas e, nossa, vou investir 100% do meu valor em criptomoedas. Não é isso. Defina a sua estratégia de investimentos, né? No momento em que você está livre de pressões emocionais e de informações do mercado, né? Não se deixe influenciar pelo mercado. Assista todas as aulas do módulo 2, que a gente fala bastante sobre o mercado financeiro, o que faz subir, o que faz descer, né? Os conceitos financeiros, diversificação. Então, assista todas as aulas. Ao final da sua aula, no momento tranquilo, você vai definir a sua estratégia de investimentos. Definiu a estratégia de investimentos, você não vai mais mexer nela, né? Uma vez definida, você só vai mudar a sua estratégia de investimentos caso seus objetivos de vida mudem. Objetivos em que sentido? Vou morar em outro país, então preciso colocar mais dólar na minha carteira. Você vai lá e muda a sua estratégia de investimentos. Quero deixar o meu trabalho formal daqui a 5 anos, né? Preciso investir mais em renda variável. Você vai lá e redefine a sua estratégia de investimentos. Estou montando minha carteira da aposentadoria, mas decidi que ao invés de 10 anos, eu vou estender a minha vida trabalhando um pouco mais, então vão ser 20 anos, eu tenho mais tempo. Aí você pode mudar a sua estratégia de investimentos. Só nesses casos. Somente nesses casos se muda uma estratégia de investimentos, porque senão ela vai deixar de te proteger contra as falácias do mercado e o seu estado emocional. Uma vez definida a estratégia de investimentos, a gente não muda. A gente só muda se de fato alguma coisa muito grandiosa acontecer na nossa vida. E uma vez definida, você vai cumprir, né? Tudo que você determinou lá como estratégia e como percentual é um plano financeiro, é o seu projeto de vida que você vai cumprir aquilo. Independente de você sentir medo ou de você sentir ganância. A gente já falou muito sobre isso, né? Os nossos vieses emocionais, os atalhos mentais que a gente normalmente usa para tomar decisões. Então, a sua estratégia de investimento é exatamente para isso. Montou, independente de você estar com medo, meu Deus, isso não vai subir mais nunca. Será que o que eu tenho realmente de comprar? Compra. Se a sua estratégia de investimento está mandando comprar, compra. Meu Deus, mas olha, esse ativo subiu 50%. Será que ele não vai chegar a 100%? Se a sua estratégia de investimento está falando para vender, venda. Independente do seu medo ou da sua ganância. Estratégia de investimentos é exatamente para isso, para colocar o ponto de consciência nas suas decisões de investimentos. E o que é uma estratégia de investimentos, né? É simplesmente você definir percentuais que você quer ter de acordo com seus objetivos de vida e de acordo com os seus planos financeiros em cada classe de ativos. Por exemplo, vou montar minha carteira previdenciária, minha carteira do aposentado. Eu vou me aposentar, quero ter uma renda mensal de R$ 5.000 daqui a 20 anos. Ok. Se o meu objetivo é uma carteira previdenciária e eu tenho 20 anos até chegar lá, eu tenho tempo para isso. Então, eu posso definir na minha estratégia de investimentos um percentual maior em fundos imobiliários e em ações, que são ativos de renda variável, e renda variável a gente já aprendeu, né? Que ela se movimenta para cima e para baixo, só que no longo prazo ela é sempre vencedora.
Se eu tenho tempo, eu posso colocar percentuais maior em renda variável do que em renda fixa. Ah, Fernanda, mas e lá na frente, quando isso começar a cair? Aí que eu estou falando para você, né? A gente monta uma estratégia exatamente para isso. Se você definiu que você quer 50% em renda variável e 50% em renda fixa, não importa o que o seu medo te diga, né? Você traçou uma estratégia de investimentos com base em informações claras, né? Em objetivos claros. Você sabe que é a sua carteira de aposentadoria, você sabe que você tem tempo para isso. E que mesmo que o mercado caia em algum momento, que ele vai voltar às médias, que ele vai se recuperar. Então, independente do seu medo ou da sua ganância, você cumpre a sua estratégia. Agora eu vou deixar aqui com vocês um vídeo que eu fiz explicando direitinho o passo a passo da sua estratégia. Dá uma olhadinha nele para a gente seguir. Olá, tudo bem? Bom, deixa eu falar para vocês então como que funciona na prática montar uma estratégia de investimentos e também o nosso conceito master, né? Vender caro e comprar barato, que é isso que vai trazer a nossa prosperidade financeira. Então vamos lá. Essa tabelinha aqui, né, é um Excel, eu vou deixar disponível para vocês e vou ensinar então como que vocês vão utilizar. Primeira coisa que vocês devem fazer é montar a estratégia de investimento de vocês. E como que eu vou montar a minha estratégia de investimentos? É definindo percentualmente quanto eu quero ter em cada classe de ativos, quanto em percentual eu quero ter em ações, quanto em percentual eu quero ter em fundos imobiliários, quanto em percentual eu quero ter em renda fixa, quanto em percentual eu quero ter em previdência privada, se é que eu já não tenha, quanto em percentual eu quero ter em dólar ou em criptomoedas. Aqui eu tô com uma planilha com vários ativos, né? Sugiro a vocês que estão começando que comece ali pelo que vocês conhecem e à medida que forem se adaptando e entendendo como funciona o mercado, vocês incluem mais ativos na carteira. Então a gente já sabe aqui o que são fundos imobiliários, né? Que são uma classe de ativos de renda variável, e as ações e ETFs, que também são classes de ativos de renda variável. Então, eu vou me ater a montar uma estratégia somente em renda fixa e renda variável que vocês conhecem, é o básico. À medida que vocês forem progredindo nos estudos e nos investimentos, vocês incluem mais itens na carteira. Mas então, vamos lá. Vamos supor que eu quero montar uma estratégia onde eu tenho 50% do meu dinheiro em fundos imobiliários, porque eu quero ganhar renda passiva todos os meses, né? E a gente sabe que os fundos imobiliários, eles dão renda passiva pra gente, eles pagam como se fosse aluguéis de imóveis todos os meses, e 50% do meu dinheiro eu quero em renda fixa. Vou colocar só esses dois exemplos aqui para vocês entenderem a dinâmica. Se eu tenho um pouco mais de experiência, daí eu vou colocando as outras classes de ativo. Ah, então eu já conheço mais ou menos, eu quero colocar algumas ações pagadoras de dividendos. Vou colocar 20% em ações pagadoras de dividendos, 30% em fundos imobiliários. Em renda fixa eu vou deixar 20%. Previdência privada eu não tenho, vou colocar 10% no 20%, vai, 20% em dólar no exterior e 10% em criptomoedas. Montem da forma como vocês quiserem a estratégia. Porém, para esse início,
né, para a gente entender como funciona, e eu tô pensando, entendendo que eu tô falando com pessoas com pouca experiência no mundo dos investimentos, eu vou me ater então somente a fundos imobiliários e renda fixa. Então, deixa eu zerar todo mundo aqui. Vou deixar 50% em fundos imobiliários e 50% na renda fixa. Zerei o restante. Ok. Defini os percentuais, certo? Por que eu defino percentuais? Porque é isso aqui que lá na frente, quando eu precisar vender caro e comprar barato, são esses percentuais que vão ser os meus guias para determinar o que eu preciso comprar ou o que eu preciso vender. Já determinei meus percentuais, então, o quanto eu quero, e isso, é claro, é pessoal de cada um, você tem que entender, né? Volta às aulas anteriores, estudem mais um pouco, se vocês não sabem o que é alguma coisa aqui, e depois venham fazer a estratégia de vocês. Estratégia de investimento é totalmente pessoal e de acordo com os seus objetivos de vida. Então, voltamos aqui. Eu quero 50% em fundos imobiliários, 50% em renda fixa. Aqui nesse campo, eu vou colocar quanto de dinheiro eu vou começar a investir. Vamos imaginar que eu estou começando a investir com 10 mil reais. Você viu que automaticamente a planilha já coloca para mim o quanto que eu preciso ter de acordo com os percentuais que eu defini, né? O quanto que eu preciso ter em cada classe de ativos, ó. Se eu estou começando com 10 mil reais, eu preciso ter 5 mil em fundos imobiliários e 5 mil reais em renda fixa. Ah, eu consegui guardar um dinheirinho a mais, eu tenho 50 mil. 50 mil ele já me dá também, e por isso que a gente está falando aqui em percentuais. Então, de acordo com o percentual, não importa o valor que eu colocar aqui, né? Ele já vai me dar o quanto eu preciso ter em cada classe de ativos. Se eu começar com 50 mil, 25 mil em fundos imobiliários, 25 mil em renda fixa. Vamos só fazer uma simulação aqui, se eu tivesse uma carteira mais diversificada e com mais tipos, né, mais ativos, como que ficaria isso aqui? Então, só para vocês entenderem como funciona a planilha. Então, vamos supor que eu quero 20 aqui, 30 aqui, renda fixa eu vou deixar com 20%, vou deixar 10% em previdência, 10% em dólar, 10% em criptomoedas. Você tá vendo que pelos meus percentuais aqui, e imaginando que eu tô começando a investir com 50 mil reais, ele já atualizou todos os valores que eu preciso em cada classe de ativos. Então, isso é uma estratégia. Primeiro eu defino o macro. Eu nunca começo, e é um erro bastante comum que eu vejo por aí, pelos ativos, né? Pelos fundos imobiliários. Ah, eu tenho o fundo XPTO. Eu tenho a ação da Vale, do Itaú e da Petrobras. Você nunca começa de baixo para cima. Primeiro você define os percentuais que você quer em cada classe de ativo. Definir os percentuais, você vai colocar o quanto você vai começar a investir, né? O valor que você vai começar a investir, colocando o valor. Vamos voltar para os 10 mil aqui. Ele já vai atualizar quanto você precisa ter em cada classe de ativos. E atualizando cada classe de ativo, quanto você precisa ter, aí sim é que eu vou procurar descer a minha estratégia de investimentos para o micro. Por exemplo, se eu preciso ter 2 mil reais em ações, então eu vou procurar agora, depois que eu definir isso, algumas ações e comprar até chegar ao percentual, a quantidade de 2 mil reais.
preciso ter 3 mil reais em fundos imobiliários. Agora, depois que eu definir minha estratégia, eu vou comprar fundos imobiliários, né? Vou estudar bons fundos imobiliários até chegar, definir alguns deles, até chegar uma quantidade de 3 mil reais nos fundos imobiliários e assim sucessivamente. E por que isso? Se eu começo, né, escolhendo os ativos, as ações, as empresas, os fundos imobiliários, sem ter essa estratégia de investimento macro formada, eu não consigo fazer o conceito master funcionar, que é o vender caro e comprar barato. Então, é isso que eu quero que vocês entendam. A gente começa do investimento macro, né, da estratégia macro, e aí a gente desce para micro. Depois de definir isso, eu vou descer para escolher alguns ativos. O que vai determinar o meu sucesso financeiro, eu diria que 70% dele, né, mesmo que as minhas ações e os produtos que eu coloque dentro dessa estratégia não sejam tão bons, mas só o fato de eu ter uma estratégia macro definida, isso já vai ser 70% me garantir o sucesso, porque eu vou saber me movimentar dentro do mercado, eu vou saber o momento certo de vender um ativo e eu vou saber o momento certo de comprar um ativo. E vender caro para ter lucro e comprar barato para quando ele suba eu tenha lucro, para que eu tenha lucro também. Então é uma estratégia simples, apesar de simples, que muitas pessoas não conseguem fazer e não conseguem ter sucesso na bolsa de valores, né, com investimentos, exatamente porque não tem essa ideia primeiro da estratégia macro e depois eu desço para escolher os ativos. Bom, mas voltando então o nosso exemplo, né? Eu falei que eu ia fazer aqui, eu coloquei mais percentuais em todas as classes, só para vocês entenderem que esse valor muda automaticamente, mas eu vou fazer com 50% em fundos imobiliários e 50% em renda fixa. Deixa eu ajustar tudo direitinho aqui. Bom, ajustei os meus percentuais, então, 50% em fundos imobiliários, 50% em renda fixa. E eu vou colocar um exemplo para vocês aqui, como se eu estivesse começando no mês 5, que é o mês que nós estamos, com 10 mil reais. Então, eu preciso colocar 5 mil reais em fundos imobiliários e 5 mil reais em renda fixa. Escolhi alguns fundos imobiliários, né? Vamos imaginar que eu escolhi 5 fundos imobiliários e coloquei R$1.000 em cada um. Na renda fixa, eu escolhi alguns CDBs, LCIs, 5 também, e coloquei R$5.000 em cada um. No mês 6, passado um mês de investimento, no mês 6, eu fui apurar o meu lucro e o meu prejuízo, passado um mês depois. E vamos imaginar, eu vou dar uma aumentada nos números para vocês entenderem os exemplos, tá? Não acontece assim no dia a dia, mas eu vou aumentar os números aqui. Então, vamos imaginar que no mês 6, né, os meus fundos imobiliários, os meus 5 mil reais em fundos imobiliários viraram 7 mil reais. Eu tive um lucro de 2 mil reais com os fundos imobiliários. E a minha renda fixa de 5 mil reais, ela caiu para 4 mil reais. Eu tive um prejuízo na minha renda fixa. No frigir dos ovos, né, contando lucro e prejuízo de um e de outro, eu tive um lucro ainda, né, que eu comecei com 10 mil reais e hoje, no mês 6, eu tenho 11 mil reais. Legal, então. Vamos fazer, eu preciso colocar esses 11 mil reais no valor atual da carteira, para ele me dizer com quanto
eu preciso destinar para cada classe de ativo de acordo com o percentual que eu escolhi. Porque eu comecei com 10 e agora eu tenho 11, certo? Então, eu vou até colocar aqui, só para vocês verem, olha, era 5.000, ok? Que eu tinha que ter em cada classe de ativo. Como um subiu e o outro caiu, aqui passou a ser 11.000. Vocês viram que de 5.000, agora eu preciso ter, com a minha nova realidade, né, de total de carteira de investimentos, eu preciso ter 5.500 aqui e 5.500 aqui. Ah, e agora, o que eu faço, né? Porque, na verdade, eu tenho 7. Os meus fundos imobiliários tiveram um lucro e eu tô com 7.000 neles. E já a minha renda fixa que caiu, né, que eu tive um prejuízo, eu vou ter que manter ela em 5.500. E o que eu vou fazer? Eu vou vender um pouco dos meus fundos imobiliários até chegar a esse valor. E eu vou comprar renda fixa até chegar a esse valor, que é o valor de acordo com os percentuais que eu defini na minha carteira, que eu preciso ter no cenário atual, onde eu tenho 11.000 reais de lucro. Então, vocês percebem aqui, ó, que onde eu tive lucro, ele falou para eu vender. O vender caro. Onde eu tive prejuízo, ele falou para eu comprar mais um pouco, que é o comprar barato. Seguindo essa estratégia, eu vou sempre comprar barato e vender caro. Comprar barato e vender caro. Então, vamos voltar aqui, o valor atual, né? E aí, eu vou vir aqui para o mês 6. Vou colocar aqui, então, o valor que eu tinha, os 11.000 reais, né? Que eu ganhei lá atrás de lucro e de prejuízo. E vamos de novo fazer uma simulação. Então, no meu mês 6, eu acabei vendendo um pouco de fundos imobiliários, que eu tinha 7.000, né? Ele subiu, foi para 7.000. E eu precisava que ele ficasse em 5.500. Então, eu vendi algumas cotas de fundos imobiliários até chegar a 5.500. E com o valor que eu lucrei, ele pediu para que eu comprasse renda fixa, né? Minha renda fixa estava em 4.000. E eu preciso que ela chegue em 5.500. Então, eu vendi o que eu tinha lucro, vendi caro, peguei o lucro para comprar renda fixa barato até chegar nos 5.500 reais. Ok. Fiz a minha estratégia do vender caro, comprar barato. No mês 7, né? Fiz tudo isso no mês 6, ganhei, perdi e ajustei minha carteira. No mês 7, eu tive um prejuízo nos fundos imobiliários, vamos imaginar, né? Tô apurando meus lucros e prejuízos. Eu tive um prejuízo no meu fundo imobiliário de 5.500, ele foi para 3.500. Na minha renda fixa, eu tive um lucro. Eu tive um lucro de 7.500 reais. Continuei com 11.000 reais. Nesse cenário de 11.000 reais, o que eu tenho que fazer então? Se ele voltou para os 11.000 reais, né? Se eu tenho 5.500 aqui no mês 6 e aqui eu tive um prejuízo e eu preciso voltar para esses 5.500, o que eu preciso fazer aqui com os meus fundos imobiliários? Preciso comprar mais cotas, certo? E de onde eu vou tirar dinheiro para comprar mais cotas?
do lucro da minha renda fixa. A minha renda fixa não estava em 5.500 e foi para 7.500, eu não tive um lucro de R$ 2.000. Então, eu vou vender um pouco de renda fixa até chegar ao valor de R$ 5.500. Com esse lucro, eu vou comprar mais fundos imobiliários até chegar ao valor de R$ 5.000. Então, eu vou vender a minha renda fixa, onde eu tive um lucro de R$ 2.000, até chegar ao valor de R$ 5.500. E os meus fundos imobiliários eu vou comprar com esse lucro que eu tive, que tá R$ 3.500, eu vou comprar mais fundos imobiliários até que ele chegue ao valor de R$ 5.500. De novo, isso é a estratégia de vender caro, vender com lucro e comprar barato, comprar produtos que estão em baixa. Vocês percebem como a minha estratégia é o meu guia, é ela que vai determinar, né, de acordo com o valor total que eu tenho após a apuração de lucro e prejuízo, como que eu vou me movimentar no mercado, como que eu vou, se eu vou comprar mais alguma ação, se eu vou vender um fundo imobiliário, e é isso que vai fazer com que o seu patrimônio cresça ao longo do tempo. Vamos então para o mês 7, e aí eu vou atualizar aqui o valor de R$ 11.000, que estava lá já, né? R$ 11.000. E ficou os mesmos 5.500 e eu já fiz os ajustes do mês 7, tá tudo ok, tudo tranquilo. No mês 8, tanto a minha renda fixa como a minha renda variável, meus fundos imobiliários subiram. Então, imagina aqui que eu tenho, fui para 8.000 em fundos imobiliários, e a minha renda fixa subiu, mas subiu menos, e aí eu fui para R$ 7.500. O meu valor já passou para R$ 15.040,500. Quanto será então que eu vou ter que ajustar desses valores, né? No cenário onde os dois viraram alta. Então, eu pego o valor da minha apuração, né? O meu total, vou lá no mês seguinte e coloco aqui enquanto eu preciso ter na minha carteira atual. Deixa eu só ver, 15.500. Eu vou colocar aqui 15.500 e vamos ver. Olha só, 7.750 nos dois. Então, o que eu vou precisar fazer aqui? Eu tô com 8.000 em fundos imobiliários, certo? Para chegar a 7.750, eu vou ter que vender um pouquinho dos meus fundos imobiliários. Então, eu vendo aqui um pouquinho até chegar ao valor de 7.750. E a minha renda fixa, ela já tá no valor que ela tinha que estar. Então, tranquilo, eu não vou mexer em nada. E é dessa forma que a gente vai sempre se movimentar no mercado de forma a comprar barato, o que me leva as ações ou os ativos subirem e eu ganhar com isso. E quando eles estão com muito lucro, né, com um lucro acima do que eu determinei para minha estratégia, a minha estratégia vai me obrigar a vender. Vai falar, olha, de acordo com o seu percentual, você está com um lucro excedente aqui, você tem que voltar para essa quantidade de dinheiro nesse tipo de ativos. Então, você tem que vender um pouco até chegar a esse valor. É isso que eu queria falar para vocês, sobre a estratégia de investimentos e como ela é a base para a gente conseguir executar o efeito master, o conceito master, né? Além de
tirar da gente aquela vontade emocional que eu falei para vocês em todos os módulos, né? A gente não age conscientemente quando a gente está falando de investimentos, a gente age emocionalmente. E com essas informações de estratégias e executando ela de acordo com o que ela tem que ser feita, eu tiro o meu emocional de campo. Simplesmente eu vou seguir o número que está aqui. Ah, é para vender um fundo imobiliário que está com lucro? Eu não vou ficar pensando, ai meu Deus, ele vai subir mais, ele vai a 300, ele vai a 500, será que eu vendo, será que eu não vendo? Não. Execute a estratégia, siga o plano e você vai conseguir, né, o seu progresso financeiro, independente do que você tenha como emoção. E são as nossas emoções, na verdade, que faz com que a gente perca dinheiro, né? E não saiba o momento certo de comprar ou de vender um ativo. Essa estratégia, aliada ao conceito master, né, de vender caro e comprar barato, é exatamente para isso, para que você se livre da sua emoção, haja simplesmente, única e exclusivamente pelas informações que estão aqui na planilha e são informações que você previamente já estipulou os percentuais que você quer em cada classe de ativos. É só seguir o plano e você vai ver como isso, com disciplina, consistência, né? E tempo, vai fazer uma diferença gigantesca na sua vida. Por hoje é isso que eu queria falar para vocês, né? Mostrar na prática como funciona uma estratégia de investimentos aliada ao conceito master de vender caro e comprar barato e como isso pode simplesmente te tirar de cena, né? Tirar o seu principal inimigo de cena, que é você mesmo, os seus medos e a sua ganância. Você simplesmente elimina com essa estratégia e pode seguir o seu plano tranquilamente, sabendo que lá na frente você vai ter resultados positivos. Por hoje é isso, obrigada e até mais. Bom, gente, foi isso então, né? Vocês já aprenderam a importância de ter uma estratégia e como ela é a base para a gente não só, né, conseguir executar os nossos, todos os conceitos que a gente aprendeu sobre o mercado financeiro, mas também nos proteger contra nós mesmos, né? Saber a hora certa de vender caro e comprar barato vai fazer toda a diferença na sua prosperidade financeira, no aumento do seu patrimônio financeiro. E essa então foi nossa 8ª aula do passo 2 do mercado financeiro. A gente encerra esse módulo por aqui. Um módulo riquíssimo, cheio de informações. Se ficou alguma coisa para trás, se de repente tem algum conceito que eu acabei falando em algumas aulas e você não pegou muito bem, volta lá, assiste de novo, né? São aulas curtas, não são aulas longas. Dá uma assistida de novo em todos os conceitos para ficar com isso bem fixado. E eu te espero no passo 3, então, que é colocar todas essas informações na prática, montar o nosso planejamento financeiro de fato, né? Montar o nosso plano para ter um dinheiro livre, o dinheiro sem patente. E eu te espero lá. Espero que você tenha gostado de todas essas informações, espero que tenha sido útil para vocês. E já já a gente se encontra, então, no passo 3, né? Colocando todas essas informações em prática e seguindo a rota rumo ao dinheiro livre. Até mais!